Vamos, nesse momento, meus amados irmãos e irmãs, fazer a leitura da palavra de Deus que nós vamos compartilhar para a mensagem de hoje. E eu convido você a abrir a tua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 50. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 14 até o versículo 26, livro do Gênesis, livro muito interessante para a nossa vida, que chama muito a nossa atenção, que o texto, a partir do versículo 14, nos diz assim: depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que tinham o acompanhado. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e José tiveram por contra nós e resolveram retribuir o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o erro e pecado de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois viram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Versículo 22. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus filhos os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em meu auxílio, e vocês, em auxílio de vocês, e os tirará dessa terra, levando-os para fora, para a terra que prometeu com juramento a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prometessem em juramento, dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado no sarcófago no Egito. Oremos. Amado Deus, amado Pai, a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nessa oportunidade, meu Deus, eu estou diante de Ti, da Tua santa palavra, Senhor. Estou, meu Deus, para ministrar a Tua palavra, Senhor. E essa palavra, meu Deus, o Senhor ministrou no meu coração esta semana, meu Deus. E eu peço, Senhor, que Tu mude minha vida para transmitir a Tua palavra, meu Deus. Fala com cada um de nós, fala com os meus filhos e filhas. Traga a Tua bênção, meu Deus, sobre a vida da Tua igreja. Traga, meu Deus, a Tua bênção sobre a vida do Teu povo, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Fala com os nossos irmãos que nos acompanham pela transmissão. Que essa palavra, meu Deus, venha trazer um impacto na vida dos Teus filhos, venha trazer alimento espiritual, fortalecimento, conforto e edificação da Tua igreja. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, nós vamos nesta manhã conversar um pouco a respeito desse texto bíblico, desse livro, onde narra
pregação onde narra a história de uma família. E eu quero, nesta manhã, irmãos, dar o seguinte tema para a nossa mensagem. Apenas uma palavra: avance. O tema é avance. Aí você pergunta, mas por que o pastor trouxe esta mensagem, este tema para esta mensagem? Irmãos, eu quero perguntar para você, você não precisa responder, mas quantos são na tua família? Quantos filhos vocês são? Na minha casa são 4. Na minha família, eu sou o terceiro dos 4. E vocês? A outra pergunta é: como foi a tua criação junto com os teus irmãos, os teus demais irmãos e irmãs? Se você foi filho único ou filha única, você foi o favorito da família, toda a riqueza do seu pai ficará para você. Mas se não, depois dele partir, vocês vão dividir a riqueza. Mas nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nesse texto, nesse livro que começa no paraíso e termina com o homem no caixão. Nós falamos essa palavra, essa frase na semana passada. E o texto no livro de Gênesis começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra chama a nossa atenção e termina no verso 26, no versículo 26, colocando José dentro de um caixão. Aí você, com sua mente esclarecida, você pode estar pensando assim: mas começa algo tão maravilhoso e termina em algo tão triste. Mas nós olhamos para as circunstâncias e encontramos o agir de Deus. Eu quero dizer para você, meu amado irmão e irmã, que a morte não tem a última palavra, a morte não tem a última resposta. Nós estamos, meus amados irmãos, vivendo neste ano de 2020, este período terrível por causa dessa pandemia. Muitos foram curados, muitos nasceram, muitos vão nascer, mas Deus continua tendo a última palavra. Olhando para a vida de José, meus amados irmãos, nós encontramos um homem que foi usado por Deus e fez a diferença no seu tempo. A Bíblia diz para nós que José é o filho da mulher amada. Aí você diz assim, pensa: mas Jacó não tinha outras mulheres? Tinha, mas quem ele amava era a mãe de José. É tanto que neste amor tão grande por essa mulher, ela lhe dá 2 filhos, e no nascimento do segundo ela morre. E José é o primogênito da mulher amada. E neste favoritismo de filho da mulher amada, José vai causar problema dentro da família. E eu quero dizer uma coisa para você: onde tem ser humano tem problema. O problema do mundo é o ser humano, é nós. Nós adoramos a Deus, nós falamos com Deus, nós entendemos o agir de Deus, o trabalhar de Deus, tanto no reino espiritual quanto no material, tanto na vida em sociedade quanto no clima, na natureza, e nós reclamamos. Tem circunstâncias, momentos da nossa vida, irmãos, que dá vontade de você usar a força para castigar alguém. Como os irmãos sabem, eu trabalho na loja do meu cunhado como vendedor, e esta semana todos nós quase fomos cozinhados de tanto calor. Foi muito quente, de uns 2, 3 dias dessa semana. Aí ontem estava chovendo, né? E graças a Deus que choveu. Aí chega um ser humano para comprar. E aí a mulher começa a reclamar da chuva. E aí dá vontade de você sair da carne e entrar na carne e executar a força contra essa pessoa, porque você passa tanto calor. E diz: Deus abençoe para você não sofrer tanto com
ruim, reclamou ontem da chuva. E outros reclamaram do calor, como eu mesmo reclamei. Então, nós estamos dentro do mesmo barco e José está dentro da família de Jacó, o filho favorito. E aí eu olho para esse texto da palavra de Deus, para esse livro de Gênesis, e nós encontramos algumas coisas que nos deixam um pouco assim, meio incrédulo, acreditando, e nós vamos entender o quão grande Deus nos ama. Irmãos, a Bíblia diz para nós, e você já repetiu esta frase, eu creio que já, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Aí você olha para Abraão, era um homem idólatra, depois de entender o chamado de Deus, o que ele vai fazer na vida dele. Ele mente em alguns momentos. Deus de Isaac, para alguns teólogos, estudiosos, Isaac passou-se preso dentro da história de dois homens, da história de Abraão e da história de Jacó. Isaac, ele diz que Isaac passou um pouco neutro. Ele diz que a história de Isaac não é tão relevante quanto a história do pai e do filho. Mas a Bíblia diz que é o Deus de Jacó. Aí você olha, aí você começa pensando e observando a história de Jacó. Irmãos, a Bíblia diz que ele é irmão gêmeo de Esaú, e a Bíblia diz que eles disputavam espaço no ventre da mãe. A Bíblia diz que quando Jacó nasce, ele sai segurando o calcanhar do seu irmão, e aí Jacó vai ser o favorito da mãe. E aí não dá momento, você conhece a história, Isaac quer abençoar o filho. E naquela cultura, naquele costume da época, a bênção era para o filho que nascesse primeiro. Mas tinha uma palavra de que o mais novo serviria o mais velho, que o mais novo seria maior que o mais velho. Aí Rebeca trama toda aquela circunstância e engana Isaac e engana Esaú. E aí a Bíblia diz que Deus é o Deus de Jacó, o homem que engana. O seu nome é enganador. Um homem que trapaceia, e aí ele tem que fugir de casa para preservar a sua vida, porque Esaú tinha jurado: passará o mundo da morte do meu pai e eu vou matar Jacó. Aí Rebeca disse para Jacó, Rebeca ou Raquel, como que é? Eu confundo os dois nomes, tá? Aí diz para ele: você tem que fugir para preservar a sua vida. E ele foge para a casa dos parentes, né, e vai construir família. E nessa construção de família vai nascer o filho José, depois de algum tempo. E aí José é o filho favorito. Todos os outros filhos iam para o campo cuidar das ovelhas, iam para o deserto cuidar das ovelhas. O menino José ficava em casa. Se eu estou falando para você, alguém que trabalhou mais do que os seus irmãos ou irmãs, não se sinta prejudicado, não se sinta desprezado, porque cada família tem a sua dinâmica de educação dos seus filhos. E José vai sempre ficar em casa. José é o filho predileto do pai. E nessa predileção do pai, um dia José tem um sonho. E a Bíblia diz que José chega e encontra aos irmãos dele: olha, eu sonhei que os peixes seus se levantavam e se curvavam diante do meu. Aí pronto, foi um fogo no capim seco para começar a contenda na família. Aí um dia o José disse para o pai assim: ó, eu te dou um sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Aí Jacó ficou com a pulga atrás da orelha. Falou: mas será que você vai reinar sobre eu e sua mãe e os seus irmãos? Mal sabia ele, irmãos, que Deus estava traçando um caminho para chegar a um momento como esse aqui que nós fizemos a leitura. Glória a Deus, aleluia. E aí a Bíblia diz que em um dado momento José recebe a ordem do pai: ele vai ver onde é que os seus irmãos estão pastoreando. E aí nesse dia é a última palavra que Jacó vai dizer para José, antes de José ser vendido.
E aí os irmãos olham para José e vê ele chegando e dizem: lá vem o sonhador. Hoje ele não volta para a casa do pai. Hoje ele não vai, ele vai voltar mais para a casa do pai, porque nós vamos acabar com a vida dele, nós vamos matar. O desejo deles era matar. Aí só que aí no meio dos seus irmãos tem alguém que é tocado por Deus. Nós não vamos matar, nós vamos jogar ele numa cisterna e deixar ele lá na cisterna para que morra lá de fome, de sede, e se tiver água lá e não afogado. Aí joga ele na cisterna, o morto vem, tira ele de lá e está passando uma caravana de ismaelitas, e José é vendido para os ismaelitas, para os midianitas, e é levado para o Egito. O Egito, que era o maior país da época, o maior comércio da época, tem um comércio de escravo, daí a pouco chega um hebreu lá para ser vendido. Potifar bate o olho nele e diz: eu preciso de um homem, de um rapaz como esse. José é um menino de 17 anos. Ele é vendido. Ele torna-se funcionário, escravo do palácio de Potifar. E aí começa, irmãos, o agir de Deus na vida deste homem. Glória a Deus. A Bíblia diz que José vai se desenvolvendo, crescendo, vai passando o tempo, tem toda aquela história da mulher de Potifar, tem toda a história da prisão. Depois Deus o tira da prisão e começa o agir de Deus para preservar isso que José vai dizer para os seus irmãos: Deus me mandou para cá para preservar a vida de vocês e a vida de vocês. Glória a Deus, aleluia. Aquela família, da família de Jacó e os demais que viviam em volta da nação de Canaã, estavam condenados à destruição porque vivia 7 anos de fome. E a Bíblia vai dizer para nós que José foi instrumento de Deus para preservação. Glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você, meus amados irmãos, que Deus o chamou, Deus o convidou a cada um de nós dentro da nossa família para cuidar. Glória a Deus, aleluia. Deus não nos chamou dentro da nossa família, não fez com que nós nascêssemos na nossa família. Não sei dizer o sobrenome de todos, mas você tem um sobrenome, mas Deus te chamou para cuidar da sua família. Amém, Jesus. E nessa circunstância, diante de tudo que já tinha acontecido, José devela o temor de seus irmãos. Por quê? Presta atenção no texto bíblico. Depois de sepultar seu pai, voltou José ao Egito com seus irmãos e com todos que tinham ido o acompanhar. Aqui está narrando o final da narrativa do sepultamento de Jacó. E aí o texto diz: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir o mal que lhe causamos? Que pergunta. Se José tiver rancor e desejar retribuir o mal que lhe causamos. Percebe que eles entendem a circunstância que está vivendo. Eles estão diante de uma situação que eles tinham causado no passado e eles perguntam uns aos outros, mas aí eles não têm coragem de ir. Eles mandam recado. Eles mandam um intermediário para que, se aquela pessoa voltasse com uma palavra dizendo: Senhor José está decidido e vocês vão todos ser mortos aqui no Egito. E aí o mensageiro dos filhos de Jacó, dos irmãos de José, vai e diz assim: antes de morrer, teu pai nos ordenou que dissesse o seguinte: peço-lhe que perdoe o erro dos seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Irmão, José poderia estar nesse momento com um coração rancoroso, e esse choro não ser de arrependimento, não ser de compaixão, mas ser um choro de rancor, um choro de remorso, mas era um choro de alguém que demonstrou um arrependimento sincero. Eu quero dizer para você nesta manhã que o coração de José foi um coração perdoador, e Deus trabalhou na vida dele para que ele não guardasse rancor, porque José tinha todos os direitos de ficar rancoroso. Ainda bem que José não é parecido com a gente. Ainda bem que José não é parecido conosco. O irmão lá dentro de casa não fala mais comigo, também não vou lá mais na casa do meu pai, não
mas Deus, José nos ensina e ele demonstra o verdadeiro arrependimento. E ele diz: depois vieram os irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: somos teus escravos. Mas uma palavra que nos chama a atenção aqui diz assim, não tenha medo. Quando, irmãos, nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós somos instruídos pelo Espírito Santo, Deus está dizendo para nós: não tenha medo. Você, irmão, teve medo de ficar doente, de pegar o coronavírus? Você teve ou você tem? Tem ainda, né? Agora não tem mais não. Tem mais não, né, irmão? Graças a Deus passou. Mas, irmãos, todos nós tivemos e temos. Sabia que tem hora que dá uns negócios em mim que parece que sentou? Meu Deus. Eu não sei de quem que é, mas tem hora que me dá umas crises de espirro. E aí, lá na loja, como o movimento não é tão grande, ele quando dá uns espirros lá e passa a gente na rua e fica olhando. Aí eu penso assim, como, será que eu estou doente? Será que eu não estou? Será que eu já bebi e não deu sintoma nenhum? Meu Deus. Mas Deus está dizendo para nós: não tenha medo. Muitas pessoas disseram, irmão, nos últimos dias, que essa doença foi uma doença do diabo. Não foi. Não foi. Ele pode usar para atormentar a vida de alguém, mas é Deus botando a igreja, chamando a igreja para voltar para o caminho. Nós, irmãos, quando eu falo nós, é todos nós, priorizamos muitas coisas e não priorizamos Deus. Uma frase ou uma palavra que nós dizemos e falamos muitas das vezes é: não tenho tempo. Irmão, essa palavra, teve um teólogo que falou que essa palavra machuca Deus. Não tenho tempo. Se nos últimos 7 meses atrás você disse que não tem tempo, dependendo da sua atividade, Deus te deu esse tempo. Deus te deu esse tempo. Tem famílias que todos são cristãos, mas nesses últimos meses, eu vi alguém dizer essa semana que não se reuniam para orar. E mesmo diante do que passou, não se reuniam para orar. Cada um orava no seu lugar, cada um orava pela sua comida, cada um vivia, cada um ia para o canto dentro da casa, se a casa era grande. Mas Deus fez para cada um de nós termos esse tempo. Irmãos, glorifica a Deus. E aí você entende, trabalhar de Deus, cuidar do Senhor. E dependendo da atividade do trabalho, você não precisa ficar em casa. Porque, irmãos, imagine você levantar de manhã, você tem costume de levantar às 5h30, 6 horas da manhã, todos os dias. Imagine você levantar, acordar esse horário e pensar assim: na segundona, hoje eu não vou trabalhar. Meu Deus. Aí você passa aquela segunda, e aí a terça vem, você no mesmo horário você levanta e você pensa assim: não vou trabalhar, tem um serviço lá na empresa, tem um serviço lá onde eu trabalho, mas eu não posso ir porque está fechado. Você pensa, e aí vem a terça, passa. Talvez em 2 semanas, dependendo das circunstâncias, você consegue. Mas aí você entra 1 semana, 2, 3, 4 semanas, e aí antes você dizia assim: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de cantar, eu não tenho tempo de orar. Deus, dependendo da sua atividade, Deus te deu esse tempo. Por quê? A igreja, nós nos preocupávamos muito com coisas banais que não edificavam o nome do Senhor. E Deus nos chamou dizendo: eu sou em primeiro lugar, e você precisa colocar a tua vida no altar da oração, do arrependimento. José demonstrou arrependimento
José, diz a Bíblia que levanta-se um faraó que não conhecia José. Demonstre arrependimento sincero. Com o tema que nós falamos no início, avance, um futuro melhor passa pelo arrependimento. Glória a Deus. A reação de José, irmãos, reflete para a igreja de Cristo a maturidade e percepção do agir de Deus, ser capaz de receber e perceber a mão de Deus agindo na história no meio do sofrimento. Qual que era o sofrimento naqueles dias antes desse relato aqui? José está preso no Egito. Ele interpreta os sonhos dos dois prisioneiros junto com ele. Um é voltado para a sua posição, o outro é enforcado. Depois de um tempo, Faraó é tocado por Deus para ter os dois sonhos. E aí tem todo o sofrimento de não ter interpretação. E aí o rapaz que foi voltar à sua função diz: tem um hebreu lá na prisão que ele interpretou o meu sonho. E interpretou o sonho do que foi enforcado. Aí Faraó diz: manda trazer esse homem. Aleluia. E aí José interpreta o sonho do Faraó e diz: os dois sonhos é o mesmo significado. Vai ter 7 anos de fartura e vai ter 7 anos de fome. Mas nos 7 anos de fartura você precisa guardar comida, porque o mundo todo ninguém vai ter comida, somente o Egito vai ter comida. E você precisa colocar alguém que tenha entendimento de administração. O Faraó, iluminado por Deus, olha para José e diz: você é o administrador. A partir de hoje você vai ser o terceiro no meu reino. Ninguém mais vai dar um passo sem a tua autorização, ninguém mais vai fazer nada. E começa a história. A Bíblia diz que José vai diante daquele momento, ele olha para o futuro, onde iria acontecer grandes coisas pelo agir de Deus, e ele vai guardando comida. Imagine a produção de trigo, imagine a produção de cevada no Egito naquele período, irmãos. E passa-se os anos de bênção, os anos das espigas gordas, os anos dos 7 anos das vacas gordas, e aí vem os 7 anos das vacas magras, vem os 7 anos das espigas mirradas. E a Bíblia diz que chega um momento que lá em Canaã tem uma família e que a comida acaba. E aí a notícia corre. Toda a terra está passando fome, o único lugar que tem comida é no Egito. Aí a Bíblia diz que Jacó manda os seus irmãos, 10 dos seus filhos e 10 dos irmãos de José, ir buscar comida e comprar comida no Egito. Se você fizer um cálculo aqui, vai dar mais ou menos aí 20 anos que José tinha ido embora. 37, está aí na casa dos 37 para 38 anos. E aí José aprende a língua egípcia e os filhos de Jacó chegam lá falando hebraico, aramaico. E eles interpretam, o intérprete interpreta para José, mas José está entendendo. E aí José começa a olhar o semblante de cada um deles e ele começa a pensar: esse cabra parece familiar. E aí ele começa a fazer pergunta: vocês são de onde? Nós somos de tal lugar. Eles entregam logo quem que eles são. Nós temos mais um irmão que ficou lá na casa do nosso pai, o outro já não existe mais. O nosso pai ainda está vivo. Ele tem todo aquele trama. José reconhece e fala: esse é sangue do meu sangue. Aleluia. E aí um fica preso, e aí tem toda a história, e depois volta a segunda leva, e aí José descobre e reconhece, dá a reconhecer os seus irmãos, que eles são irmãos. A vontade de Deus é cumprida na vida dos filhos de Jacó, é cumprida na vida de José, como resultado irrepreensível do ser humano que José foi. A vontade de Deus, irmãos, é cumprida na nossa vida quando nós nos colocamos, olhamos para o futuro que passa pelo nosso arrependimento. Muitas das vezes, irmãos, eu quero dizer para você nesta manhã que pessoas, cristãos, pensam que o crente para se arrepender é porque ele adulterou, é porque ele matou. Não! O arrependimento passa pelos mínimos detalhes. Passa como você fala, trata a sua esposa, como você trata o seu marido, como você trata os seus filhos. Não estou falando de pecado.
escandalizados da adultério, de morte, de roubo, não. O arrependimento passa pelos mínimos detalhes, porque a Bíblia nos chama todos os dias para o arrependimento. O arrependimento de José, ele colocar Deus na vida dele, é porque lá na frente ele estava avançando para um futuro melhor. E eu quero dizer que, em terceiro lugar, transforme você em um consolador para quem te machucou. Essa palavra, essa frase, talvez você diga assim, mas é difícil de viver. Eu não sei como que é a tua vivência de passado. Se você não tem mágoa de alguém, se você não tem ódio de alguém, Deus vai visitar o seu povo. José vai dizer para os seus irmãos: não tenha medo, eu estarei no lugar de Deus. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus me tornou em bem para que hoje pudesse ter a vida preservada. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém, glória a Deus, aleluia. Quem te machucou no passado? No seio familiar, na comunidade, na igreja. José, olhando para tudo isso, mesmo que ele não tinha culpa do que aconteceu por ele ser o filho da mulher amada, algum deles tinha que ser o filho da mulher amada. José torna-se o consolador daquele que o machucou. Por quê? José lhe veste 4 túnicas, irmãos, figurativamente. Uma literalmente, aquele ganha na casa do pai, que é manchado de sangue do cordeiro para Jacó, e a interpretação de que uma fera o devorou no deserto. A túnica na casa do pai, do filho predileto. A túnica na casa de Potifar, por fidelidade. A túnica na prisão, onde ele ganha a simpatia do carcereiro e dos outros presos. Mas José reveste a túnica da autoridade, sendo governador do Egito. Amém. José vai experimentar tudo isso vendo o agir de Deus. Mas, irmãos, reconheça a mão de Deus em sua vida. Aleluia. Reconheça. Aí você me diz, mas como que eu vou reconhecer o agir de Deus na minha vida? Estou falando para pessoas aqui, o mais novo é o Lucas, talvez ele não entenda, mas tem aí 3, 4 anos. Estou falando para pessoas com mais de 60 anos. Mas veja, reconheça o agir de Deus na tua vida. Deus. Como que eu vou reconhecer o agir de Deus na tua vida? Eu vou te dar um exemplo, irmão. Há 20 anos atrás, onde você morava? Como que era a tua casa? Ei, como que ela está hoje? Você mora na tua própria casa. Se você mora de aluguel e tem uma casa em outro lugar, é um outro entendimento. Mas se você mora no mesmo número, no mesmo rua, há 20 anos atrás, como que era a tua casa? Como que ela está hoje? Semana passada, o irmão conversando comigo, ele falou que ele comprou um terreno, construiu 2 cômodos e foi construindo a sua casa. E o agir de Deus está aí, irmão. A bênção de Deus não é aquela bênção que vem de uma vez, não. Para vir de uma vez só se você acertar na Mega Sena, ou ser sorteado um prêmio de 200 mil reais aí no mercado, de alguma coisa. Mas a bênção de Deus vem gradativamente. Irmãos, eu congreguei. Esse eu posso falar, que sabe que eu ia falar um negócio que ia dar problema, mas esse eu posso falar. Eu congreguei com a irmã, e quando eu conheci ela, era essa família, eles moravam em 2 cômodos, tinha 3 crianças, moravam em 2 cômodos, era um terreno grande, barranco, e a irmã reclamava, não pagava aluguel, todo mundo, o marido trabalhava, ela dava o seu jeito de trabalhar para sustentar a família, ela reclamava. Há uns 4 anos, já 3 anos aproximadamente, eu fui visitar essa família com outro pastor. Se você vê a casa que eles têm hoje, você vê o agir de Deus. E a pessoa, há quase 20 anos atrás, reclamava, e quase guiou há 3 anos atrás, a última vez que eu fui lá, reclamando. Irmãos, reconheça
que a mulher tem que fazer todos os anos. Reconheça isso. Reconheça o agir de Deus na tua vida, porque Deus tem visitado o seu povo. Essa é a palavra de José. Deus vai visitar o seu povo. Ele está visitando cada um de nós. Glória, Senhor, aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que Jacó desceu para o Egito com 70 pessoas, 430 anos. A Bíblia diz que quando Deus tira de lá, é 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Se é 600 mil homens todos casados, já dá 1 milhão e 200. Se tem 3 ou 4 filhos aí, já está passando aí de 2 para 3 milhões de pessoas. Deus visitou o seu povo, a mão de Deus estava sobre eles. Glória a Deus, aleluia. Mas em quarto e quinto lugar, nós estamos caminhando para a conclusão. Encoraje as pessoas a vencer o medo. O livro do Gênesis conclui uma observação sombria e ao mesmo tempo com a esperança contida de olhar de futuro para de tempo de libertação. Eu falei lá na introdução que o livro começa no paraíso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Termina com o corpo dentro do caixão, mas um tempo de libertação, um futuro de libertação. Porque é que José fala para os seus irmãos: ó, vocês, quando Deus os visitar, quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. É porque lá no Egito não era lugar de cristão, lá no Egito não era lugar de hebreu, ele não poderia permanecer lá para sempre. O Egito não era lugar da igreja de Cristo. Nós caminhamos para Canaã celestial, nós caminhamos para os céus. Israel passou 430 anos de escravo no Egito, e a Bíblia diz que Deus o tirou de lá e levou para uma terra que manaria leite e mel. Glória a Deus. Caminhamos, irmãos, para Canaã celestial, rua de ouro, árvore da vida, rio que sai do trono do Cordeiro, onde nós lá adoraremos para sempre. Então, avance para o futuro sem medo. Jesus, aleluia. Passe pelas crises que o mundo tem passado e avance firme, sem medo. Sim, Jesus, Você olha, irmãos, para a vida hoje, você está, o mundo está em crise. A pergunta que eu faço é: não estou querendo ser o melhor e não sei tudo, mas qual foi o momento depois do pecado que o mundo passou em crise? Qual foi? A geração do deserto viu milagres extraordinários, estava em crise. A geração de Elias e Eliseu viram milagres extraordinários, estavam em crise. Nos dias de Jesus Cristo, os milagres eram patentes da Senhor Jesus, falava, acontecia, e o mundo estava em crise. A igreja nasceu no primeiro século, no livro de Atos, e o mundo estava em crise. Nós estamos aqui hoje e o mundo está em crise. Então olhe para Jesus Cristo, que é aquele que vai tirar você um dia da crise. glória a Deus, aleluia. Espere então, igreja, por mover o Espírito Santo. Amém, Jesus, aleluia. O tempo de viver o novo de Deus não é no amanhã, é hoje. Aleluia, Jesus. A crise que estamos enfrentando está nos dando a oportunidade para refletir aquilo que é importante. A pandemia veio não para acabar com a igreja, mas para fazer a igreja mais forte. Aleluia. Chegou a hora, irmão, de aproveitar esse tempo e colocar a nossa casa no altar do Senhor. Glória a Deus, Senhor. Ouvir a voz de Deus, assim como Ezequias ouviu a voz do profeta Isaías: coloque a tua casa em ordem. O problema, irmãos, é que nós queremos colocar a nossa família não no altar, mas no trono. O altar, irmãos, santifica, o trono exalta. O trono não é para nós agora. O lugar mais alto nós vamos chegar no altar de Deus, não no trono, porque lá no trono já está a Trindade divina, lá no trono Deus já está sentado. Mas eu quero dizer para você: Deus tem grandes coisas para o seu povo. Assim como José falou para os seus irmãos, ó, Deus vai visitar o seu povo. Faça como José, viva para ver a sua
sua descendência nos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. José viu, irmãos. Quero recordar aqui para você, para nós orarmos. Antes de morrer, ou seja, versículo 22, José permaneceu no Egito com toda a sua família. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu com seus filhos os de Macri, filho de Manassés. José, irmão, viveu 110 anos. E você? Deseja viver quantos? Ei, eu já fiz um acordo com Deus que eu quero chegar depois de 100. Se ele concordou comigo, eu não sei mais o que eu fiz. Ó, José entendeu, irmãos. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 41, antes dos anos de fome, José recebeu como esposa a Zenate, filha do sacerdote de On. O primeiro filho de José lhe deu o nome dizendo: Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai, Manassés. O segundo filho chamou Efraim: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém. Aqui dá outra mensagem. Coloca em pé, vamos orar. Graças a Deus. Deixa essa mensagem aqui para outro dia. Aleluia. Eu quero nesse momento abrir a oportunidade, irmãos, para você fazer o seu pedido de oração. Você externar conosco o seu pedido para que possamos orar. Os irmãos que nos acompanham pela transmissão podem mandar nos comentários aí o seu pedido de oração e depois a gente ora pelos pedidos. Tem alguém que está presente aqui que tem algum pedido específico? Pela família da irmã Beatriz. Amém. Amém? Vamos orar. Mais? Deus amado. Aleluia. Por favor, da diaconisa Eleni. Vamos falar com Deus, irmãos, enquanto a gente ora, depois a gente ora pelos pedidos que vai vir Glória a aí Deus. nos comentários da live. Amado Deus, o nosso Pai, Deus Santo, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. Visita nesta noite. A ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. A ti, meu Pai, nós estamos diante de ti. Estamos, meu Deus, na tua presença. Visita nesta noite. E em nome do teu filho amado, Agradecemos, ó Pai, por olhe para cada um de nós. e muito Olhe para os nossos irmãos aqui presentes nesta manhã. Olha, Em nome de Jesus, nós oramos pela família da irmã visita Beatriz, nesta pela manhã. família do Oswaldo. Em nome de Jesus. Manifesta pelo teu poder, Pai, manifesta pela tua graça. Em nome de Jesus. Olha, minha casa. E pela família de Jerusalém, manifesta o poder da tua graça, o teu telefone, o poder da tua serva, sobre essa casa, sobre o seu esposo, Em nome de sobre os Jesus. filhos, em nome de Jesus. Que ela fez com Deus, em favor da sua família, do seu pai, manifesta o teu poder da tua graça, em nome de Jesus. Oramos também, meu Deus, pela família, que a polícia Eleni, olha, meu Deus, para a vida dela, para a sua família, manifesta o teu poder, manifesta o teu tua graça, a tua misericórdia, Senhor, sustenta as tuas mãos, nos serve, meu Deus, com os teus cuidados, nos serve, meu Deus, com o Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Nós te adoramos e bendizemos. E essa palavra, meu Deus, que chama no nosso coração nessa completa venha fazer a morada na vida de cada um dos teus filhos. E essa palavra, meu Deus, nós possamos entender e compreender, Senhor, teu agir sobre cada um de nós. Nós possamos avançar para o futuro brilhante, porque o Senhor tem para nós Glória a Deus. algo totalmente especial. O Senhor está preparando a igreja, o Senhor está preparando o povo, zeloso de boas obras, dos quais o Senhor o chamará e dirá: Vinde bendito de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde o futuro. Que a cada um dos meus filhos e filhas tenha a certeza desta palavra, meu Pai, tenha a certeza da salvação. E que cada um deles, nosso Senhor, prossiga para o alto, para o prêmio da sua vocação. E que os
Glória a Deus. Nos dê, ó Pai amado, em nome de Jesus, a tua bênção e nos sustenta. Aleluia. Acrescenta a nossa fé. Nos dê, meu Deus, um coração perdoador. Nos dê, meu Deus, um coração recompensador, meu Deus. Assim como nós já aprendemos com José nesta oportunidade. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Tem algum pedido aí? O presbítero Antônio está pedindo oração em favor do sogro do irmão dele. Mas não tem o nome dele, não. Tá? Tem mais algum? Só esse. Vamos orar pelo sogro do irmão do presbítero Antônio. O nosso presbítero também, ele tem esse impedimento de vir à casa do Senhor devido a enfermidades, porque crônicas, se é a palavra certa, dele mesmo ele tem esse impedimento. Então nós vamos orar por essa pessoa e orar pelo nosso presbítero e pelos nossos irmãos e irmãs também que não vieram, que alguns estão viajando, mandou uma mensagem dizendo, e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Amado Deus, conosco, Pai. Nós te oramos, nós te bendizemos. Deus, vai lá de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E A ti, meu Pai, nós suplicamos, Senhor. vai lá de conta da Seja cidade enviado para nós pelo e presbítero coloca as suas Antônio. mãos sobre a vida dele. Manifesta, Deus, o teu poder. Meu Deus, Manifesta, Deus, a tua graça. Manifesta, Deus, a tua unção sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. a sua E que família, essa enfermidade seja reta meu Pai, agora em nome de a Jesus. sua família, meu Pai. E Presbítero que Antônio, ele vai também oramos por ele. mas em nome Nosso de irmão Jesus. Deus, Meu Deus, manifesta, filho, Deus, o meu teu Pai, poder em nome de Jesus. sobre meu Pai, a Os vida livros de de todo todo mal. Os livros de seu irmão. todo tipo de Desliga na enfermidade. segurança, nós não Em sabemos, meu nome Pai. de Jesus Cristo. Ah, o nome dele Nós é cremos e meu confiamos no teu Pai. agir. Infinito do teu céu. Cremos, meu Deus, e confiamos no teu Esclareça, meu Deus. Os nossos Visita na irmãos e vida, irmãs, meu Pai, em fazem nome parte de dessa Jesus. igreja, que Dá nessa saúde para circunstância, ele. meu Pai, tem Em nome de desejo de te adorar no teu nome. nome de Que o Jesus. Senhor abençoe a vida de cada um deles. Nome de Guarde e proteja os Já livros creio. de mal e de enfermidade. Aqueles pedidos de oração que chegam até nós nesta semana, nós o apresentamos nas tuas mãos, ó Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Manifesta, ó Deus, o teu poder. Manifesta, ó Deus, a tua graça para a glória e para o louvor do teu nome. Aleluia. Nós oramos em nome de Jesus Cristo por todos aqueles que estão enfermos, que o teu poder se manifeste curando de todo tipo de enfermidade, meu Pai. Porque sabemos, meu Deus, é o Senhor que tem a última palavra. A resposta, o homem pode buscar, mas a resposta vem de ti, Senhor. Oramos, meu Deus, nesse momento também pelas famílias que perderam os seus entes queridos, que está nesta manhã, neste dia, nesta semana, também do mundo. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, conforta cada um deles e que eles prossigam, sigam em frente, em nome de Jesus. Nós oramos por essa família, por esta casa, em nome de Jesus. Eu te peço e te agradeço, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos um sábado abençoado por Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela fé dos irmãos, pela coragem dos irmãos. E somente o Senhor o recompensará. Glória a Deus. Aleluia. Continue orando por nós, pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela nossa família. Amém, meu Deus. Nós temos orado por vocês todos os dias. Amém, Todos os dias, 8 horas da noite, estamos lá, nós dois lá em casa, agarrados na oração, orando pela igreja, orando pelas Amém, meu famílias, Deus. pelos pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração, mande para nós, que nós vamos orar e ajudar você em oração. Amém? Curve a tua cabeça, nós vamos encerrar com a bênção dos pães. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todos